Eu vim conhecer a fazenda aqui da Girassol, que tem uma história brilhante. E eu estou hoje aqui com o CEO da Girassol, que é o Gilmar. Obrigado por participar aqui, Gilmar. E também estou aqui com o Gilberto, que é o fundador da Girassol. Eu conheci hoje, a gente almoçou juntos. E eu descobri que o Gilberto, na verdade, não é só responsável pela fundação da Girassol, como ele também é responsável por, talvez, mudar o cenário do agro no Brasil. Então, assim, eu estou muito feliz de conversar com vocês. Eu queria começar perguntando para você, Gilberto. Você é uma pessoa que está há tantos anos no agro, que fundou a Girassol, poxa, há tantas décadas já. Às vezes as pessoas que estão aqui nos assistindo conhecem a Girassol como uma gigante no agro, às vezes não conhecem um pouquinho dos seus bastidores, um pouquinho da sua história, um pouquinho de como você fundou a Girassol, um pouquinho de como você continua contribuindo para a Girassol e para o agro. Você pode contar um pouquinho para a gente da sua história e como você chegou até aqui e fez a Girassol chegar até aqui? Bom, tudo iniciou com meu pai e meus tios que vieram do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, se instalaram aqui no Mato Grosso, na Serra da Petrovina, aqui onde nós estamos hoje, e criaram uma empresa um grupo familiar que já tinha uma empresa no Rio Grande do Sul de revenda de máquinas e fazia agricultura lá também, onde meu pai, que cuidava agricultura lá no Rio Grande do Sul, dessa turma de irmãos e cunhados, começaram a montar aqui a empresa que chamava Garça Branca, Fazenda Garça Branca Limitada, onde depois de dividido entre os sócios, meu pai pegou um lote de 400 hectares e aqui eu e meus irmãos começamos aqui, depois eu adquiri dos meus irmãos, de mais irmãs, e daí colocamos aqui uma empresa que começou fazendo sementes, porque também era a minha especialidade lá no Rio Grande do Sul, eu trabalhei numa cooperativa agrícola. Então, disso aí possibilitou que a gente criasse uma vocação criada por um desafio que a gente sempre teve aqui no Mato Grosso, que quando se instalamos aqui não tinha variedades adaptadas à região, nós tivemos que criar tudo. Eu tive a ideia de criar uma fundação de apoio à pesquisa. Essa fundação Mato Grosso de Apoio à Pesquisa, ela está até hoje na tecnologia de pesquisa de sementes de algodão e soja, novas variedades, e milho também. E é a agricultura que se formou no Centro-Oeste, liderado pela Fundação Mato Grosso, liderada por uma empresa como a Girassol, que cresceu junto, tinha como meta colocar sementes à disposição dos agricultores em geral que plantavam aqui no estado do Mato Grosso. Também expandimos as vendas em Goiás e na Bahia, e com isso criamos assim um mercado muito grande de semente, e até hoje a gente continua nessa atividade, onde nós hoje fizemos uma quantidade, estamos atendendo praticamente produção para atender 1 milhão de hectares em todo esse Centro-Oeste. Então isso aí é uma produção que a gente está cooperando, uma parte é nossa, a outra parte são os outros demais sementeiros que começaram a partir da visão que a Girassol teve. Eu tive de criar as entidades de classe, a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, Associação Mato Grossense dos Produtores de soja e milho. Então essa é a contribuição que a gente está dando para o estado de Mato Grosso. Quando que a Girassol foi fundada? Bom, nós começamos aqui, migramos para cá em 1972, na década passada, mas começamos a produzir semente em 1984. Então, porque foi onde a gente já tinha uma área própria para plantio. De toda a operação da Girassol, que hoje ficou uma operação muito robusta, como você faz para sua alma continuar viva no negócio? Bom, nós dividimos as fazendas são todas administradas individualmente, tem o seu próprio gerente, sua própria equipe, e são todos profissionais que foram escolhidos para se dedicar integralmente a essa atividade, prestam serviço em tempo especial. E hoje nós temos um conselho, uma empresa
com governança, onde o CEO hoje é responsável pela produção de todas essas fazendas, produção de semente, de commodities. Então, para nós, como está bem dividido, está bem uma governança muito bem feita, para nós é fácil administrar. Eu diria que eu, como membro do conselho, como presidente do conselho, tenho a maior satisfação de estar empreendendo nesse grande complexo que é o Grupo Girassol Agrícola. Poxa, parabéns. E aí eu queria perguntar para vocês, Márcio, um pouquinho da sua posição de CEO, né? Qual que é a sua maior preocupação como CEO para você garantir de fato que o produtor ali na ponta vai receber a semente com qualidade, com tecnologia? E junto disso, eu queria que você me trouxesse também um pouquinho dos macronúmeros da Girassol, né? Assim, porque quem está assistindo a gente conhece a força da Girassol, mas talvez não tenha noção da dimensão dela, do tamanho, da robustez dos resultados, né, da empresa. Me traz um pouquinho esse conceito. Acho que, primeira pergunta, né, qual é a minha maior preocupação? É justamente um pouco o que o Gilberto falou, né? Continuar esse legado que o Gilberto colocou na Girassol de produzir semente de altíssimo padrão, de altíssima qualidade, que entregasse produtividade. Né, o pensamento era sempre como ajudar o agricultor a produzir mais, o produtor a produzir mais, né, e a semente é o começo de tudo. Então, minha maior preocupação é a gente continuar tendo uma empresa que hoje tem 45 anos e que ela possa ir para mais gerações, mantendo o legado do seu Gilberto. Né? E ele nos passa isso no dia a dia, quando a gente está junto, nas reuniões do conselho, sempre há uma posição dele para trazer a gente de volta para o caminho, caso a gente der. Então, uma das maiores preocupações é essa, mas essa governança muito bem feita dá essa possibilidade que é muito boa. A Girassol, nesses 45 anos, ela vem crescendo e continuará crescendo, mas muito pautada dentro desses pilares de entrega de produtividade, entrega de qualidade. Né? Sementes em mercado tem muitas opções, mas poucas são capazes de entregar o que o produtor precisa mesmo, né? Que para isso precisa de investimento, pesquisa, que é o início que o Gilberto fez, né? Trouxe toda a pesquisa para adultos, com a ideia de passar o conhecimento para todos, né? O que nós vamos ter amanhã aqui no Encontro Geatec é com o propósito de passar o conhecimento e de a gente compartilhar, porque aí todo mundo cresce, né? Todo mundo produz nome. Então essa é a minha grande preocupação de a gente manter esse legado e se renovando e inovando para frente. Em termos de número, os nossos números, a gente é uma empresa que fatura mais de 1 bi, tem mais de 900 funcionários. A gente está plantando entre todos os cultivares aí 75 mil mais ou menos hectares. É uma grande empresa, né? Uma empresa que está espalhada pelo estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso tem grandes distâncias. Nós temos, imagina, em fazendas, você tem fazenda com 200 pessoas. Né? Praticamente uma cidade junto de um negócio. Né? Então, é um grande desafio, mas é um desafio apaixonante. Né? Acho que isso é o grande negócio do agro. Né? O agro, ele é apaixonante por todos esses desafios que tem, em que você tem que buscar se renovar a todo momento. Né? A gente hoje produz, como o senhor Gilberto falou, muito semente de soja, algodão, mais de 100 mil sacos de semente de algodão, sementes, e sempre está investindo nisso. Né? Nosso objetivo é crescer com sustentação em termos de resultados financeiros e qualidade. Então a gente nunca vai trocar um crescimento absurdo e deixar de lado qualidade e qualquer outra coisa. Então é isso que a gente vai fazer, que é o grande legado da companhia. Você estava falando que você tem essa responsabilidade de trazer produtividade na ponta para o produtor. Só que quando você entrega um semente para eles, semente é uma coisa que é totalmente diferente de qualquer outra coisa. Você está dependendo do clima, você tem prazo, você tem uma genética, né? Então você tem uma complexidade muito grande. Só que o que o produtor na ponta precisa saber sobre os desafios por trás da semente que ele planta ali na ponta e que passa por toda uma cadeia? A semente, ela tem um ciclo, é um ser vivo, né? A gente, é um ser vivo. Então, tem um ciclo muito longo para você produzir uma semente. Uma sementeira como a Girassol investe muito em pesquisa pelo laboratório próprio, desenvolveu vários serviços como um bag ATI, que ele mantém a semente resfriada. A gente puxa a régua de qualidade, quer dizer, a gente não coloca no mercado essa semente não passar por nossa régua de qualidade, que é alta, que é uma capacidade de produção boa,
que garanta a qualidade, né? Porque a hora que ele coloca no solo lá 12, de 10 a 13 sementes por metro, tem que garantir que aquilo aconteça de verdade e que venha com vigor, com produtividade. E isso é só com muita pesquisa, com muito estudo, com muito investimento, né? Eu estava essa semana vendo uma história de uma doutora em sementes, a doutora Fátima, que ela contou uma história do seu Gilberto, que em determinado ano ele teve que jogar, não vender a semente, jogar fora praticamente, que você transforma a semente em commodity, tem um prejuízo grande, de mais de 50% da produção, porque ele não ia testar a qualidade que ele acreditava. Então, ele é um negócio que muitas vezes você tem que estar muito consciente de que você quer o seu espaço no mercado, porque é muito fácil sementeiro colocar no mercado uma semente que não tem a sua qualidade. A gente não joga esse jogo. Ô Gilberto, como que era no começo, quando vocês não tinham todo esse padrão estabelecido, os processos, não tinha toda essa tecnologia ainda, quando vocês começaram a vender as sementes, como que vocês faziam isso naquela época? Bom, no início era muito mais livre, mas a gente sempre teve por base os pesquisadores da Embrapa. Então nós treinamos o pessoal dentro em laboratórios da Embrapa, trouxemos eles para cá e nós tínhamos um colega meu, engenheiro agrônomo também, que ele prestava serviço no estado de Mato Grosso pela Embrapa. Então ele participou desde o início na criação da Fundação Mato Grosso. Então ele, com isso, trouxe a pesquisa diretamente dentro da Fundação Mato Grosso. E a Fundação Mato Grosso fez convênio com a Embrapa e aquilo começou a criar força. Isso aí que desenvolveu toda a agricultura do Centro-Oeste, porque a Embrapa daí começou a ter maior participação aqui no Centro-Oeste do Brasil. E aí eu estou imaginando o seguinte, quando vocês vendem a semente, na ponta você tem um produtor que tem a maior eficiência possível, porque ele vai fazer dinheiro com aquilo também. E lá sustenta uma cadeia completa, tem a família dele, você tem os colaboradores, né? Você tem o comprador, então eles têm uma cadeia ali. E eles geralmente querem a semente, aquela da maior qualidade, então geralmente é a semente mais fresca, aquela que acabou de sair. Só que do outro lado, se vocês também produzem muito mais e estocam demais por muito tempo, vocês acabam também tendo um prejuízo, né? Como vocês fazem para gerenciar essa estocagem de milhares e milhares de sementes para que ela chegue no timing certo entre aquela que está fresca, o produtor solicitou e chegou na ponta dele sem armazenar o que vai estragar de alguma forma? É um grande desafio, mas por isso que com essa experiência de 45 anos, nosso Gilberto começou a falar de sementes e quando ele chegou no Mato Grosso, traz essa condição de conseguir entregar, né? E isso tornou ainda mais desafiador nos últimos anos, porque a quantidade de cultivares, né, Gilberto, que cresceram, então hoje você tem muitas cultivares, são diferentes tipos de sementes para diferentes regiões, para diferentes tempo, né? Produzem 100 dias, 105 dias, para você poder fazer outra safra. Então, também entrou dentro de todo esse desafio que se colocou, o desafio de ter várias espécies de sementes, para a gente chama de cultivares, muitos cultivares. Então, você tem que saber quais você planta, qual que vai ter sucesso. Além de tudo isso, tem que escolher as melhores áreas, acompanhar essas áreas. Aí, depois que você traz para dentro da ideia, você faz todos os tratamentos, você tem que manter ela respirada numa câmara fria, a 12, 14 graus. E tem que chegar a isso, por isso nós temos até, fomos muito inovadores nisso, a lona do caminhão que usa para transportar a nossa semente é branca. Ela tem um objetivo de manter essa semente, o bag, a TI é um bag que tem. Ele tem uma atmosfera isolada que mantém a semente mais fresquinha até lá. Então, é toda uma cadeia dessa, muito pensada, envolve muita gente, mas nós estamos 900 funcionários trabalhando perfeito. Logística, porque o tempo é super importante. Muitos produtores saem a semente daqui e vai direto para a plantadeira dele, porque ele não tem um armazém para colocar essa semente. Então, a logística nossa tem que ser perfeita. Então, é um trabalho de muita gente, mas isso está muito guiado por tudo que o Gilberto pensou. Né? Então, isso vai nos norteando, a gente vai se atualizando com tudo que tem de novo, mas nunca esquecendo o principal, que é entregar para o produtor uma semente de alto vigor, uma semente de qualidade acima da média, e no tempo certo. Mas a gente tem um produtor na ponta que ele tem uma série de riscos, né? Porque a gente tem o clima, sim. Então se é muito quente, ou se é o oposto, ou se chove demais, você tem problemas. Aí tem o mercado.
você tem a variação de preços, né? Você tem uma série de coisas. Como que a Girassol ajuda o produtor a passar por esse mercado de incertezas? Tudo começa pela semente, né? No agricultor tem tudo isso, a primeira aposta que ele faz é colocar semente no solo, né? Então, se você não colocar aí o melhor que há, porque se tudo der certo, você vai ter uma ótima produtividade, mas se tudo não der muito certo, vai ter uma fertilidade boa. Então, tudo começa pela semente. A nossa forma de garantir isso é entregando, tendo um rigor muito forte dentro do nosso laboratório, quer dizer, a gente só vai entregar a semente que de fato vai ter uma garantia de produtividade muito alta, né? Quer dizer, ele vai ter certeza que a semente que colocar no chão vai nascer, ela vai ser positiva, vai ser vigor. Então, para isso é muitas horas de estudo em laboratório, entendimentos, desde o campo. É um processo longo que tem um cuidado extremo, né? Porque a agricultura, ela tem desafios, né? A gente trabalha em outros mercados, a gente não pode ter mais. Você trabalha com o mercado varejo, você tem um estoque. Se por acaso tudo der errado, você tem um estoque para fazer alguma coisa. Na agricultura, não. A gente coloca sementes, né? Se não nascer, só tem a dívida. Você não tem um estoque, né? Então, tem um grande desafio. A gente tem, como produtor também, que além de a gente produzir semente, a gente também produz commodity. Então, a gente sabe as duas. E isso facilita com que a gente também vai evoluindo e vai buscando tudo que tem de novo. E isso tem que estar sempre grudado em pesquisa e tecnologia. E aí, a semente, ela vai, conforme vai aumentando a tecnologia dela, ela vai também ficando mais resistente, né? A todo tipo de adversidades e pragas, etc. Né? E aí, às vezes, assim, até as pessoas têm que comparar, né, uma semente com tecnologia e uma sem tecnologia, em termos de valor e não de preço, né? Porque às vezes não dá para dizer que as duas são o mesmo preço, onde uma, na verdade, vai ser muito mais eficiente do que a outra. Sim. Né? Mesmo, Gilberto, imaginar como a semente hoje é. Né? Quando a história começou, quantas variedades tinha? Eram muito poucas, né? Pouquíssimas, né? Eram as primeiras variedades criadas pela empresa de pesquisa. Era cristalina ainda, de uma empresa Francisco Terrazava, que iniciou as pesquisas aqui da Monsanto aqui no Brasil. E depois que criamos essas empresas de pesquisa, como a Fundação Mato Grosso, nós conseguimos desenvolver com o auxílio dos produtores de semente, que todos fazem o teste. Nós temos, por exemplo, nós avaliamos a cada 20 dias, nós temos um teste durante a armazenagem, desde a época do início da armazenagem até a entrega da semente. Nós acompanhamos a semente até o final, até a entrega, praticamente na semana da entrega. Então a gente sabe a vida da semente, sabe o estado que ela está, sabe a performance que ela pode ter de conservação, e por isso que nós temos câmara fria para guardar essa semente. Os armazéns são todos adaptados para isso, e com isso conserva melhor. Vocês vão visitar hoje as unidades de semente, vocês vão notar isso. E também o laboratório, nós temos agora um laboratório de biotecnologia, de insumos, que nós acompanhamos. Gostaríamos que todos os produtores tivessem acesso a bioinsumos para começar a baratear e fazer com que essa semente também receba melhor acompanhamento durante as operações do crescimento dela. O Gilberto falou uma coisa bem importante, né? Quando você produz a semente, no dia que a gente tira, beneficia ela e coloca dentro da câmara fria, até o produtor plantar, pode levar 6 meses. Dentro disso, a gente vai fazendo testes, vivendo como que está essa semente, porque ela não serviu. E isso garante que quando chegar lá no produtor, se no meio do processo a gente depois se a semente perdeu em qualidade de alguns técnicos, sabe, ela não vai seguir. E esse controle de qualidade é super importante. Isso responde até um pouco de questão sobre, né, como a gente cuida da qualidade. Isso é um ponto muito excelente. Agora, quando a gente fala do mercado de sementes, né, é um mercado super competitivo. E na ponta, você tem um produtor que tem uma série de possibilidades para escolher. O que a Girassol tem que só a Girassol tem? Que é uma coisa que é um diferencial da Girassol em relação à segurança, por exemplo, que poderia gerar para o produtor na hora de comprar, de escolher a semente que ele vai levar. Eu acho que assim, a gente tem um conjunto de coisas, né? O principal é o DNA da semente, né? O DNA, assim, nós não fomos uma empresa que nos últimos 2 anos achamos que faz sentido a gente produzir semente. Isso vem do seu legado do seu Gilberto desde lá de trás. Então, esse legado, esse conhecimento perdido do Mato Grosso, e toda a transformação do Mato Grosso, toda a transformação de produtividade, nos coloca num outro patamar, que a gente tem DNA de semente, a gente viveu semente e dia de semente.
Junto disso, hoje, nós estamos criando vários outros serviços que é o ecossistema para produzir uma semente de altíssima qualidade, né? A gente falou do bag ATI, a gente é o único mercado que tem esse bag, que é a capacidade de se transportar e manter uma semente numa condição ótima para plantar. A gente fez um projeto também garantindo produtividade, Socifera. Falei a lona branca, a gente está sempre pesquisando e desenvolvendo, agora nós estamos trazendo tecnologia de inteligência artificial para dentro do negócio, acabamos de contratar uma empresa para nos ajudar nisso, para a gente fazer pesquisa e ir agregando valor. Nós entendemos o seguinte, nosso produto tem muita qualidade, ele está acima ele está no patamar ótimo no mercado, e a gente está agregando agora serviços para garantir que o produtor tenha maior segurança. Então, esse pacote de serviços, junto com a semente de altíssima qualidade, com todo esse rigor que o Gilberto falou, desde o plantio, acompanhamento e a experiência tolerada que tem, é que nos coloca em uma projeção de mercado diferente. Né? Mas isso não nos coloca em zona de conforto. Em todo momento a gente está pesquisando e tentando buscar novas saídas para entregar melhor produtividade. Bom, gente, obrigado pelos esclarecimentos e parabéns, senhor Gilberto, pela história. Nossa, 45 anos. Que empresa no Brasil dura 45 anos? Né? Eu tenho certeza que vocês vão durar pelo menos mais 45 anos. Vocês vão crescer muito, que seja um legado de gerações. Então, parabéns pela coragem de ter começado e por você continuar no jogo, firme e forte, e passando esses princípios e valores para as pessoas que estão no negócio e com essa intenção de fazer um negócio prosperar cada vez mais no Brasil, que é tão competitivo. A gente tem tantas coisas adversas muitas vezes, mas que, poxa, o empreendedor aqui continua com muita garra. Então, parabéns por essa história e que esteja só começando. Os sucessores nossos, meus filhos, a equipe toda que está dentro da Girassol Agrícola, capitaneando todo esse serviço, ela tem esse espírito único, que é atender bem o agricultor, fazer com que o agricultor tenha êxito no seu empreendimento. E é por isso que a confiança que a Girassol recebe do produtor é muito grande. E o compromisso também é maior ainda com isso, motiva nós a ser cada vez melhores.